para gravar. Opa, agora sim, né? Espera aí, só deixa eu fechar a porta do meu quarto. Tá bom. Pessoal, ó, só uma coisa antes da gente começar, tá? Ó, amanhã é a provinha, né? Bimestral, interdisciplinar. Vai começar amanhã, aí vai ser quarta, quinta e sexta. Desejo muito boa sorte para todos vocês. Obrigada. Estudem, tá? Foquem nessa prova. Se tiver alguma dificuldade, consulta, tá? Não está proibido de consultar, mas tentem fazer, porque vocês têm capacidade. Vocês têm capacidade de fazer. Essa turminha é uma turminha muito boa, eu acho vocês muito bons, alunos muito bons, tá? Concentrados, vocês são interessados, vocês perguntam, vocês questionam. Obrigada. Então, continuem assim. Isso que é bom, isso daí que vai fazer vocês alunos cada vez melhores, né? Então, é isso aí, pessoal. Muito boa sorte, tá? Na provinha. Então, vamos lá, ó. Tá. A gente vai começar a falar sobre Roma. Ó, o título do capítulo é assim, ó. Quem tiver com o livro aí perto, pega o livro, tá? Por favor, ó, assim, ó. Roma Antiga, da monarquia, a primeira fase. Capítulo 11. A primeira fase republicana, tá? Então, vamos entender o que é isso aí ao longo do capítulo, tá bom? Ó, Era monarquia antigamente. primeira coisa, quando a gente vai falar de Roma, tá? Vamos falar sobre localização. Onde que está localizado, né? É a Roma Antiga, né? Hoje em dia, a gente pode colocar Roma em que cenário, né? Então, vamos lá. Ó. Surgiu num pequeno território localizado na Península Itálica. Relembrando lá, pessoal, tem alguém que tá muito alto aí, o áudio tá dando uns ecos aí. Eu diria para vocês abaixarem só um pouquinho. Ó, então, primeiro, a Península Itálica, tá? Vamos lá, vamos remeter. É onde está hoje em dia a Itália, tá bom? Mas o que é uma península? A gente já havia falado disso na Grécia, né? Na Grécia, uma península balcânica, né? Lembra quando a gente falou? Um reino dividido em várias partes. Uma península, Rafa? Não, né? península não. Não, né? Ó, lembram lá? É um recorte de território que entra para dentro do litoral, entra para dentro do oceano. Isso é uma península, tá? Tá bom? Então, lembra lá dos gregos? E também é importante, ó, os gregos, qual que era o principal meio da economia dos gregos lá, da Grécia Antiga? Era o comércio marítimo, né? Por quê? Porque eles viviam numa península, né, que é a Península Balcânica, tá? Eles tinham lá plantações também, né? Tinha agricultura, desenvolvia agricultura de subsistência, mas a principal fonte da economia na Grécia Antiga é o comércio marítimo. E também a gente pode relacionar a Grécia Antiga na questão geográfica de localização com a Península Itálica, tá bom? Então, ó, Península Itálica, ao norte fazia fronteira com a Cordilheira dos Alpes, ao sul, sempre quando vocês ouvir essa palavra Alpes, lembra da Suíça, tá? Onde tem aquelas elevadas altitudes lá, né? Os Alpes suíços, tá? Aquela condição de montanha, clima frio, né? Pode falar, Rafa. Professor, quanto mais por norte na Europa, quanto mais perto da Alemanha, mais é frio. Quanto mais pro sul, é mais calor. E isso daí, vamos dizer assim. Isso daí na geografia a gente chama de latitude, né? Latitudes, né? Lázio é sul, então é quente lá. É mais amena. Qual o nome? Né? É mais Turim. A Turim é frio. Né? Porque, ó, se você for colocar, né, na condição da geografia, o hemisfério norte, ele já vai ficando distante do Equador, onde a temperatura é mais quente. Então, isso aí são latitudes, né? Está se aproximando do limite do nosso planeta, né? Então, a temperatura no hemisfério norte, ela já é mais fria, tá? Ainda mais num país que ele vai se aproximando lá na parte de cima, né? Então, a Itália, né? A península, né, itálica, né? Ela ao norte faz fronteira com a Cordilheira dos Alpes ao sul, com o Mar Jônico a leste
ficou o mar Adriático e a oeste o mar Tirreno, tá? Quais eram os povos que faziam, peraí, deixa eu ver se eu admitir aqui, quais eram os povos que faziam parte da Península Itálica? Ó, existiam vários povos de origem diversas, que se fixaram na região. Os gauleses, de origem celta, fixaram-se na planície do Pó. Os etruscos localizavam-se entre os rios Arno e o Tibre. Inclusive, o rio Tibre, a gente vai ler daqui a pouco, fazer uma leitura com vocês, sobre o mito, né, de Roma, né, como surgiu Roma, tá bom? A gente já vai ler já. Os italiotas, que são latinos, né? Origem latina, da onde surgiu, por exemplo, a língua, né, latina, né? Que faz parte da nossa cultura, né? E os sabinos, de origem indo-europeus, localizavam na planície do Lácio. Teoria da fundação de Roma, né? Como que surgiu Roma? Daqui a pouco a gente vai fazer uma leitura. Só estou fazendo um apanhado geral aqui para a gente dar início à nossa live. Ó, baseia-se na lenda dos irmãos Rômulo e Remo. Podia ser uma dupla sertaneja aí, né? Rômulo e Remo. Que teriam sido jogados no rio Tibre e salvos por uma loba mesmo, um animal, tá? Que os amamentou. Já crescidos, foram educados por um casal de pastores. Rômulo e Remo decidiram fundar uma cidade, mas acabaram brigando. Rômulo matou seu irmão Remo e tornou-se o primeiro rei de Roma. Então, eles brigaram, né? Houve uma discordância lá em algumas questões. Eles brigaram, Rômulo matou Remo, e aí Rômulo foi considerado, então, né? Foi tido como o primeiro imperador de Roma, o primeiro rei, né, de Roma. O primeiro, né? Essa parte de Roma era dividida em 3 períodos, né? Então, o período monárquico, peraí, só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Foi aqui. Arcaico, não é? Não, esse daí é a Grécia. Monárquico. Enfim, a gente já vai entrar nesse... Como é, professor? Quais que eram o quê? O primeiro período, período monárquico, período republicano e, por último aqui, ó, aí a gente vai fazer depois, né? O Império, tá? O Império é dividido, então, nessas três partes, né? Quando a gente vai falar de Roma, tá? Então, vamos dar início, vamos saber como que foi essa lenda aí, enfim, esse mito, né? Gerado aí com a fundação de Roma, tá? Todo mundo está com o livro aí? Quem não tiver, pessoal, presta atenção. Quem tiver, acompanha, tá? Ó, aqui, ó, na página... Tá bom. 212. 200. Bom? Ó, de acordo com a lenda, Roma foi fundada em 753 a.C. pelos irmãos gêmeos Rômulo e Remo, filhos do deus romano da guerra. Ó, pessoal, antes de eu continuar lendo aqui, os romanos, né? Eles acreditavam, eles eram politeístas, então eles tinham mais ou menos a mesma crença dos gregos, tá? Eles acreditavam em vários deuses, tá? Então, Rômulo e Remo, filho do deus romano da guerra, tá? Marte, filho do deus Marte. Quando bebês, foram abandonados no rio Tibre, não é Tigre, tá, pessoal? Rio Tibre. Mais uma loba os salvou e os criou. Já crescidos, decidiram construir uma cidade no Tibre. Para definir onde construir a cidade, cada irmão escalou um monte. Remo escalou o Aventine e Rômulo escalou o Palatino, à procura de um presságio dos deuses. Na tradição grego-romana, o urubu,
além de sagrado para Apolo, era um pássaro de presságio. Rômulo viu 12 urubus e Remo 6. O Monte Palatino foi escolhido e Rômulo abriu uma ranhura na terra para demarcar os limites da cidade. Quando Remo tentou tomar a iniciativa do sermão, Rômulo o matou, tá? Então, teve uma divergência aí entre os dois irmãos, né? Quando eles estavam escolhendo um lugar lá para eles fixar, né? Onde seria a cidade. E aí, houve uma desavença, houve uma briga, houve um confronto e o Rômulo matou o Remo. E aí, isso daí, pessoal, é uma mitologia. O que é isso? É um fato que ele não foi Confirmado. provado, tá? Lembra lá quando a gente falava que tinha um fato e tinha um mito, tá? Quando você pesquisa um determinado assunto, que você comprova, né, aquele assunto, ele já não é um mito. Você tem prova. Travou. Travou você, professor. Travou. É assim mesmo, pessoal. Eu pediria assim, ó. Ontem também Professor. travou algumas vezes, mas prestem atenção. Depois vocês assistem na live. Quem está travando muito, tá bom? Fala, Rafa. Qual é o nome do pai de Rômulo? Ó, Marte. não, Marte é o Deus, né? É o Deus que originou, né? Eles acreditavam, né? A mitologia, né, grega, né? Eles acreditavam que que Rômulo e Remo era filho desse Deus, tá? Isso é uma mitologia, pessoal. Uma mitologia, é um fato que não é concreto, não é comprovado, tá? Inclusive, isso daí também, a exemplo da Grécia, tá? Que é aquele período pré-homérico lá, lembra? Que veio de um poema, né? Os Ilíadas lá, né? De Homero, né? Homero que escreveu sobre isso daí, tá? A mesma coisa aqui, tá bom? Ó, na página 214 tem uma imagem aqui, né? Os dois irmãos e uma loba, né? E eles mamando aqui na loba, tá? Estão vendo aí? Deu para ver? Deu para ver quem tiver, né? Sim. Então vamos continuar? Alguém quer ler para mim? Página 214. Alguém quer ler? Alguém quer me ajudar? 214? 214. Tá aqui, ó. Período monárquico. Vamos começar falando aqui do período... Não, primeiro, vamos falar da localização aqui, ó. Página 212, tá? Para a gente entender um pouquinho aonde iniciou-se, né? Roma, onde surgiu, né? Onde foi Então é localizado. 214 ou 212, professor? Que eu tô falando 214. 212. A localização 212? geográfica e a origem romana. 212. Tá. Quer que eu leia, professor? Pode começar, por favor. A Roma antiga da monarquia, a primeira fase republicana. De acordo com a lenda, Roma foi fundada em... Não, Rafa, a parte de baixo aqui, ó. A localização, essa parte eu já li. A localização geográfica. com base, né? Não, tá. ó, aqui embaixo. A localização geográfica Isso, é a origem romana. Isso. A Roma antiga surgiu como um pequeno território localizado na Península Itálica. É uma região que se estende pelo mar Mediterrâneo, o que favorece o desenvolvimento de uma economia voltada para o comércio marítimo. Esse foco no controle do mar Mediterrâneo gerou várias guerras, inclusive as guerras púnicas, justamente disputando esse domínio. Os limites geográficos romanos, pelo menos inicialmente, eram com as cordilheiras dos Alpes ao norte, ao sul, com o Mar Jônico, a leste, La Itálica, e existiam 3 ilhas que foram incorporadas ao território romano: Sicília, Sardenha e Córcega. Isso. Alguém quer continuar lendo?
Alguém quer continuar? Eu Eu continuo, posso. professor. Eu Hã? Tá bom? posso? Pode. Quem mais quer ler aí? Pode Guilherme ler. Estevam. Obrigado, Rafa. É o Guilherme, né? Pode ir, Gui. Uhum. Obrigado, Rafa. Calma aí. Nessa península havia povos de origens diversas. Os gauleses, de origem celta, na planície do Pó. Professor, você já leu isso, não? Não, essa parte eu fiz um resuminho, mas pode ler. A gente fala de novo. Tá. Os etruscos, localizados entre os rios Arno e Tibre. Os italiotas, nome genérico para se referir aos latinos, de origem indo-europeia. E os sabinos, de origem indo-europeia e italiotas, na planície do Lácio. A fundação de Roma se deu justamente na planície do Lácio, pelos latinos, em 753 a.C. Aos poucos, esses povos passaram a se relacionar politicamente e economicamente, mas também trataram em diversos conflitos, como os ocorridos contra os etruscos, que eram povos cuja origem não era indo-europeia. Roma apresentou três fases políticas distintas, com características que influenciaram a construção de seu Estado. Tá, Continua? obrigado, Gui. Obrigado. Peraí, só um pouquinho. Ó, pessoal, então, ó, monarquia, república e império, tá? Tem as datas correspondentes aqui a cada fase de que Roma exerceu. Então, a monarquia, ela foi de 753 a.C. a 509 a.C. Durou aproximadamente aí 250 anos, tá? Essa fase aí. Quando o rei Tarquínio, o soberano, foi deposto por membros da classe social romana, os patrícios. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Quem são esses patrícios aí, tá? A República, de 509 a.C. a 31 a.C., tá? A gente vamos entender, nós vamos entender, né, o que eram essas repúblicas, né? E esse nome, até hoje, né, soa, né, como é importante aí, com vários países, né, no mundo aí se tornaram republicanos após isso. Né? A gente vai entender um pouquinho da onde que originou, né, esse nome, o que significa isso, a república, tá? Encerrando com o fim, o segundo triunvirato e a consequente chegada ao poder do imperador Otávio Augusto. E o império, né, de 31 a.C. a 476 depois de Cristo, ano que marca a queda do Império Romano do Ocidente. Então, quando a Roma se tornou aquele império, né, aquela condição de domínio, de dominação, tá? E dominou várias civilizações ao longo aí da Europa, também da Ásia e da África, tá? Tá bom? Pode falar, Rafa. Professor, antigamente o Lácio era Lásio? Não, não faz referência a esse estado aí, né? Que você está falando, não. É outra coisa, tá? É por causa que é um nome parecido, só muda o D. Parecido, né? Então, pessoal, vamos dar início então ao período monárquico. O que é o período monárquico? Hoje a gente vai falar sobre o período monárquico. E aí, na próxima aula, a gente fala um pouquinho sobre os outros dois períodos. Tá? Então, ó, tá aqui, ó, período monárquico, tá? Presta atenção, tá, pessoal? Com o processo de crescimento e urbanização de Roma, divergências e rivalidades surgiram entre duas classes sociais, os patriotas e os plebeus. Patriotas. Quem eram esses patriotas? Eram grandes proprietários de terras que poderiam servir no exército, bem como diretamente na política, podendo ser senadores. Tá? Olha aí também outra palavra que a gente conhece, né? Que ó, vem das antigas civilizações, né? Como Roma, senadores, né?
E os plebeus, ó, plebeus em sua maioria eram camponeses que trabalhavam nas terras dos patrícios, vivendo apenas de sua subsistência. Eram bastante explorados e não possuíam direitos políticos. Tá? Vamos entender melhor isso, pessoal? Então, vamos aqui, ó, página... deixa eu ver aqui. Página 215. Vamos entender aqui, ó. Ó, eu vou ler agora para descansar um pouquinho vocês, depois vocês leem de novo. A monarquia está na página 215, tá? Aqui embaixo, no último parágrafo. A monarquia, o poder político? O poder político estava centralizado no rei. Aos poucos, o órgão conhecido como Senado foi enfraquecendo o poder real. O Senado era composto pelos patrícios, que eram os mais ricos, né? Que tinham como principal função eleger o rei. Ainda foi criado um poder moderador, uma espécie de conselho formado por guerreiros que tinham o poder de vetar a escolha do rei pelo Senado. A monarquia caiu em 509, com o rei Tarquínio, o soberano, devido a um golpe organizado pelo Senado, que visava controlar politicamente as estruturas de Roma, tá? Então, esse período aí monárquico, ele caiu, tá? Eles achavam que os patriotas, né? Eles tinham uma influência muito grande, né? Que eles eram um topo, né? Da sociedade, né? De Roma, tá? Então, eles teoricamente já mandavam, né? E elegiam até o rei, né? Lembrando que esse tipo de monarquia, pessoal, que existia em Roma, não é aquele que era passado de pai para filho, né? Não era aquela monarquia que era aquela que tinha aquela parte hereditária, né? Que, eu sou da família do monarca lá, então eu sou o próximo rei. Não. O rei era escolhido, né, por um colegiado, que era o Senado. E quem era o Senado? Eram os patrícios, tá? Então, a estrutura, a sociedade de Roma era definida como duas partes, né, da sociedade, os patrícios e os plebeus. E quem ditavam as ordens, quem ditavam as regras, quem escolhia o rei, o monarca, eram os patrícios, tá? Deu para entender essa parte? Tranquilo? Sim? Quem entendeu, dá um joinha. A gente dá uma caminhadinha aqui. Ó, pessoal, esse aí foi o período monárquico. Arthur e Lara, alguma pergunta? Não, professor. Tranquilos? Não, tá bom. por enquanto não. Tá bom, então. Vamos seguindo aqui. A gente vai falar... a gente vai iniciar aqui, pessoal. A gente vai começar a falar do período republicano, tá? E aí a gente volta na outra aula da onde a gente parou. Mas vamos ler só essa partezinha aqui para a gente começar a explicar para vocês o período republicano. Quem pode ler? Quem quer ler agora? Eu. Quem? Eu, Rafa. Rafael. Sem ser o Rafa e o Guilherme, que já leram, alguém mais quer ler? Maria Luísa, não? Eu. Maria Luísa quer ler? Então lê para nós. Mas deixa ele ler. Malu, pode ler para nós. Oi. Ajuda lendo. Ó, página 217. 217, período republicano romano. 509 a.C. a 31 a.C. Pode começar. O fim do período monárquico em Roma foi fruto do fortalecimento da classe social dona da maioria das terras cultiváveis. Os patrícios que organizaram um golpe derrubando o último rei romano, Tarquínio, o soberbo. Isso, soberbo. Nessa fase, houve o fortalecimento
de uma estrutura política que comandaria as ações e decisões de Roma. O Senado, composto pelos próprios patrícios. Os plebeus, pequenos proprietários, camponeses e artesãos, nesse contexto eram dependentes dos patrícios, não tinham participação na política. Essas duas classes sociais, com o tempo, passaram a disputar os espaços políticos, o que gerou muitos conflitos sociais. Os escravos eram minoria em Roma. Na primeira fase republicana, só existia escravidão por dívidas. Continua? Pode continuar a ler esse último parágrafo aqui, o restante. Os patrícios organizaram um novo sistema político, conhecido como república, no qual o poder não estava centralizado em um rei, mas em uma classe social. Tá. Então, pessoal, rapidinho, ó. Existia uma certa democracia, né? Quando eu falo certa, porque os plebeus, eles ficavam fora, né? Eles não tinham membros no Senado, tá? A priori, nessa parte da República aqui. Depois a gente vai perceber que isso daí vai mudar um pouquinho, tá? Mas o que acontece? É aquilo que eu havia falado para vocês. O monarca, né, o rei, ele não era aquele monarca que o poder passava de família, né, de pai para filho, enfim. Existiu depois, esse período republicano aqui, uma certa democracia, onde foi estabelecido um Senado, e esse Senado era composto por quem? Pelos patrícios. E esses patrícios que elegiam, né, o seu governante, o seu monarca lá, quem comandava Roma, tá bom? Então, o poder era centralizado com a República, o poder era centralizado nessa classe social, nos patrícios, tá? Que eram as pessoas mais importantes, né? A aristocracia, lembra quando a gente falou de aristocracia? Era a aristocracia de Roma. As pessoas mais importantes, mais abastadas economicamente, que tinham mais poder, tá? E os plebeus, nessa época, ficavam à margem, tá? Outra coisa, pessoal, importante, quando a gente fala de escravos, a gente remete logo, né, à condição de escravo, do escravo africano, né, na época da colonização, que era uma condição, infelizmente, por etnia, por raça, por cor da pele, enfim. Nessa época aqui não. Nessa época, nas antigas, né, civilizações, os escravos, a pessoa se tornava escrava quando eles perdiam o conflito. Por exemplo, a minha tribo, o meu território entrou em guerra com a etnia do Rafael, por exemplo. O Rafael ganhou de mim. Então, o que ele vai fazer? Eu ganhei. Então, você vai ser meu escravo. Da terra dele. Então, quando perdia uma batalha, quando perdia um conflito, se tornava escravo, e também por dívida, tá? Eu pegava lá a terra deles. Exatamente, e não pagava. Qual que era o preço disso daí? Qual que era o preço? Você ia se tornar meu escravo, até você me pagar o que você me devia e deixar de se tornar um escravo. Como você dominava as terras, né? Virava Exatamente, exatamente. É um outro tipo de escravo, um outro tipo de escravização, tá? Inclusive, no 7º ano, tem um capítulo que a gente só fala de escravos, vocês vão ver o ano que vem, tá? E aí a gente vai falar novamente disso. Pode falar. Na Europa inteira, nos Vikings, tudo, mitologia grega, tudo. Aquela região da Europa lá, eles guerreavam quando era verão, primavera. Eles não guerreavam quando era outono e inverno, sabe por quê? Porque o mar ficava agitado e eles iam de barco. Então, para eles afundarem era muito mais fácil. Então, o reino não esperava que eles chegassem. Então, quando estava chegando mais ou menos a época de verão, eles mandavam um mensageiro ver se está chegando alguém.
estava indo o barco avistado, via mais ou menos a quantidade de homens né, que tinha, Rafael? avisava. Isso aí que você está falando, sem contar também. Ó, pessoal, isso aí que o Rafael está falando é muito importante, porque tentam se transportar para 5 séculos ou 500 anos antes de Cristo nascer, tá? Olha quanto tempo tem isso. Então, a condição das embarcações, pessoal, é totalmente diferente da realidade que a gente tem hoje, né? Que a tecnologia é avançada, os barcos tem barcos de, sei lá, de nem sei que material. A última tecnologia que a gente fala de nível de embarcação para tornar eles mais rápidos e tudo. Na época da colonização, né, do Brasil aqui, que os portugueses vieram para cá, isso daí tem o quê? 500 anos, 600 anos atrás, as embarcações já eram precárias, né? Demoravam 2 meses para chegar para vir da Europa para cá. Você imagina 500 anos antes de Cristo, né? Como que eram as embarcações? Então, por isso que eles ficavam ali, né? Na península, naquelas penínsulas ali, naquela condição ali do litoral só. E porque as embarcações também eram precárias, né? Tipo de embarcações, né? É isso aí, Rafa. Perfeito. Pessoal, já é 12:07. Eu vou ler aqui só esse pedacinho aqui da organização política, e aí a gente acaba por hoje. E anotem aí para nós vamos iniciar o Senado na próxima live, tá bom? Ó, as estruturas políticas montadas pelos patrícios na Roma republicana atendiam às necessidades de manutenção do poder e dos privilégios desse grupo social. Ou seja, o objetivo dos patrícios era controlar a política para manter a economia voltada para eles. Nesse contexto, foram estabelecidas 3 estruturas: o Senado, as assembleias e as magistraturas. Na próxima aula, pessoal, a gente vai explicar sobre isso aqui. Eu queria que vocês grifassem aqui de lápis aí no livro, onde a gente parou, que a gente vai iniciar daqui. Respondendo, Rafa, a sua pergunta sobre a lição de casa, como vocês vão ter prova bimestral a partir de amanhã, o que eu fiz? Eu coloquei lá um documentário sobre Roma, tá? Onde fica lá na plataforma as atividades. Tarefas e atividades. Isso. Lá tem um documentário sobre Roma, é bacana, um documentário legal. Mais ou menos 20 minutos de documentário, vocês vão colocar lá. Eu deixei só de lição de casa para vocês assistirem o documentário, tá? Para vocês aprenderem um pouquinho sobre... no anexo? Né, para ajudar. Hã? Não, no anexo? Isso, eu deixei um vídeo lá, tá? Você vai entrar lá depois, Maria Luísa, você vai ver que tem um vídeo lá. É só para assistir o vídeo, só isso, tá bom? Então, entram lá, assistam, tá? E, estudem para a prova, pessoal, tá? Estudem para as provinhas, tá? Vocês não vão perder muito tempo fazendo lição, tendo que procurar, é só para vocês assistirem, tá bom? Professor, então, a prova que você deixar para assistir no sábado, depois que vocês tiverem feito a prova, ou na segunda-feira, né? Antes na segunda-feira, no dia que vocês quiserem assistir. Vocês assistem na hora do comentário que eu coloquei. Tá hoje não tem lição. Eu tava com problema. Não tem lição. Pode ir. Professor. É que eu tava com problema para abrir. Ah, tá. Os anúncios. Professor, então o que vai cair na prova é a mitologia grega. O capítulo 9, tá? A Grécia pré-homérica, homérica e arcaica, tá? Estudem lá. Eu até fiz um resumo com vocês na semana passada, né? Eu achei que a prova podia ser agora no começo da semana, entendeu? Por isso que eu fiz um resuminho já na semana passada. Mas é tranquilo, tá, pessoal? Tenho certeza que vocês vão bem. Essa sala aqui, ó. Outra coisa. O aluno que não fez todas as tarefas, né? Ao longo do capítulo, quem não fez sabe, pessoal. Entra lá na plataforma, olha lá, eu tô pendente. Eu deixei uma lista com o Thiago provavelmente passou para o pai de vocês lá
lá esqueci, lá no, não é no WhatsApp, lá no Telegram. Telegram? No Telegram. Ele deve ter passado para o pai de vocês. Então, vejam lá as pendências, vejam se vocês têm pendência em história, entram lá, façam as atividades, tá? E não esqueçam, a gente continua na página 217, explicando para vocês o Senado e as assembleias, tá bom? Já tá bom, Mas, né? pessoal, fiquem com Deus, tenham uma boa semana e uma boa prova. Muito Fala, obrigado. professor. Até o mesmo. Tchau, professor. Grande abraço Tchau. para todos. Tchau, tchau.